Pessoal, vamos seguir então agora olhando para as funções quadráticas, tá? Então, no vídeo anterior a gente falou das funções lineares e das funções afim, tá? Que são as funções polinomiais de grau 1. Hoje a gente vai falar das funções quadráticas, ou polinômios de grau 2, certo? Então, as funções quadráticas, elas têm uma série de aplicações. Elas não são tão simples assim como as funções afim e linear, tá? O gráfico delas é dado por uma parábola voltada para cima ou para baixo, tá? Mas ainda assim tem uma lei de formação bastante simples, tá? Então vamos ver aqui o que é a função quadrática, vamos olhar para o gráfico da função quadrática, vamos aprender a fazer o gráfico da função quadrática. A função quadrática é a função de R em R dada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são constantes e a é não nulo. Tá? Então, exemplo, f de x dado por 3x ao quadrado menos 5x mais 11. Tá? Nesse caso, eu vou ter a igual a 3, coeficiente de x ao quadrado, b igual a menos 5, coeficiente de x, e c igual a 11. Tá? O domínio da função quadrática é dado pelo conjunto dos números reais. Tá? Eu posso calcular a função quadrática qualquer que seja x real. Então, o gráfico da função quadrática é dado por uma parábola. Tá? Aqui é o exemplo de uma parábola com concavidade voltada para cima. Tá? Então, essa parábola é côncava para cima se o coeficiente de x ao quadrado for positivo e côncava para baixo se o coeficiente de x ao quadrado for negativo. Então, depende do sinal de A. A interseção com o eixo y, tá? Ela ocorre quando x vale zero. Então, basta calcular a função em x igual a zero e isso nos retorna o c. Né? O a e o b são cancelados porque são multiplicados por x ao quadrado e x que são nulos. Então, a interseção com o eixo y é dada por f de zero igual a c. E a interseção com o eixo x, né, ela é dada através da fórmula de Bhaskara, bem conhecida. Né? Então, x1 dado por menos b menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E x2 vai ser menos b mais essa mesma raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Com um detalhe importante, a interseção com o eixo x só existe se o que está aqui dentro da raiz quadrada, o b ao quadrado menos 4ac, é positivo ou pelo menos igual a zero. Tá? Se não, a parábola não intersecciona o eixo x. Tá? No caso especial em que b ao quadrado menos 4ac é nulo, eu tenho dois pontos que se igualam e é o que a gente chama de uma raiz dupla. Tá? E o vértice? O vértice ocorre no ponto médio entre as duas raízes, que vai ser menos b sobre 2a. Isso x0, né? Y0 vai ser calculado simplesmente em x0, a gente vai ver em exemplos. Tá? Então, exemplo, esboce o gráfico da função 3x ao quadrado mais 3x menos 6. Então, quadrática, parábola voltada para cima, porque A é positivo, então côncava para cima. A interseção com o eixo y é dada em f de zero, que vale menos 6. A interseção com o eixo x vai ser calculado através da fórmula de Bhaskara. x1, então, é dado através da nossa fórmula bem conhecida, né? Então, b vale 3. Então, 3 aqui, né? A vale 3 também. E c vale menos 6. Então, a gente tem 3 ao quadrado, que é 9. 4 vezes 3 vezes menos 6 é menos 72 e o sinal negativo aqui troca o sinal de menos 72 para mais 72. Então, nós temos 9 mais 72, que é 81, raiz quadrada de 81 vale 9. Então, menos 3 mais 9 sobre 6, que é 6 sobre 6, que dá 1. x2 é calculado de maneira muito parecida, diferença que eu tenho uma subtração aqui no finalzinho, né? Então, menos 3 menos 9, que é menos 12 sobre 6, resultado, menos 2. Finalmente, o vértice, né, é menos b sobre 2a, que é menos 3 sobre 2 vezes 3, que é menos 1 meio. Isso é a coordenada horizontal do vértice. A coordenada vertical do vértice vai ser dada pela avaliação da função em menos 1 meio. Então, eu vou ter 3 vezes menos 1 meio ao quadrado, que é 3 vezes 1 quarto, mais 3 vezes menos 1 meio, que é menos 3 meios, menos 6. Tá? Então, a gente pode fazer essas contas aqui.
tá? Não botei os detalhes. O resultado é menos 27/4. Então, trazendo as informações todas para cá, né? Eu tenho a interseção com o eixo y em menos 6, que é o que vocês estão vendo aqui. A interseção com o eixo x em menos 2 e 1, menos 2 e 1, né? Parábola côncava para cima, como nós já tínhamos visto. E o vértice ocorre em x igual a menos 1/2, na metade aqui entre 0 e menos 1, menos 1/2. E y é menos 27/4, que é um pouco, que está ali próximo do menos 7, né? Mas acima do menos 7. Então esse é o gráfico, né, desta função. Vocês podem notar o seguinte, né, que a imagem da função, desta função que vocês estão vendo, ela é dada pelo intervalo fechado, que começa lá no menos 27/4 e vai a mais infinito. Tá? Então, qualquer ponto acima do menos 27/4 e o próprio menos 27/4 são atingidos pela função, certo? Então, a imagem é dada pelo intervalo menos 27/4, fechado, mais infinito, aberto, certo? Então, passando para um segundo exemplo, né, esboce o gráfico de menos x² mais 6x menos 11. Dessa vez, concavidade é para baixo, por causa do sinal negativo na frente do A, né? O A vale menos 1. O corte com o eixo y, a interseção com o eixo y em f de 0, né? F de 0 que é menos 11. O corte com o eixo x não há, tá? A interseção com o eixo x não existe, por quê? Né? B² menos 4ac vai ser b, que é 6², menos 4 vezes menos 1 vezes menos 11. Tá? Então, eu tenho 3 sinais negativos, que produzem um sinal negativo, e 4 vezes 11 dá 44. 36 menos 44 é menos 8. Então, o que acontece é que b² menos 4ac, sendo negativo, faz com que não tenhamos raízes, né? Ou seja, não exista corte com eixo x. Tá? Além disso, o vértice x0 é menos b sobre 2a, tá? Então, menos 6 sobre 2 vezes menos 1. Tá? Que dá 3. E o y0 é f de 3. Tá? Fazendo as contas, menos 9 mais 6 vezes 3, que é 18, menos 11. Então, nós temos aqui, né, fazendo as contas, menos 2. Certo? Então, com base nisso, trazendo as informações para cá, né, corte com o eixo y em menos 11, concavidade para baixo, né? Não há corte com o eixo x, e o vértice ocorre em 3, x igual a 3, y igual a menos 2. Então está aqui, ó, o vértice está aqui, x igual a 3, y igual a menos 2. Tá? E finalmente a gente pode falar que a imagem, né, é dada pelo intervalo que vai de menos infinito até menos 2, fechado no menos 2. Tá? Certo? Então, é isso, pessoal. Obrigado pela sua atenção, né? Então, esse é o final da nossa aula de função linear, função afim e função quadrática.